Muito bem. Vamos começar do começo, então. A gente vai falar um pouquinho sobre insuficiência placentária. E é muito importante para a gente, quando a gente fala de sofrimento fetal e fala de insuficiência placentária, o modelo hegemônico que a gente tem é o modelo da pré-eclâmpsia. A gente até cunhou-se a expressão, né, de que esse é o modelo hipertensivo do sofrimento fetal, que é o modelo de quê? De um estresse de microcirculação que vai levar à lesão da microcirculação placentária e à esclerose dos vasos, progressivamente, levando à insuficiência, ao envelhecimento precoce e à insuficiência da placenta. Onde é que isso não se aplica direito? Em algumas hematopatias trombóticas, por exemplo, onde você pode ter a formação de um pequeno trombo que se expande por toda a placenta, oblitera uma superfície placentária muito grande e causa um sofrimento fetal que é muito mais rápido e muito menos monitorável do que o da pré-eclâmpsia. Mas então, um outro modelo que a gente tem é o modelo do diabetes, por exemplo, onde você tem justamente a esclerose muito rápida, né? Você tem uma angiopatia, uma microangiopatia, que pode lesar muito rápido essa placenta, e a gente acaba perdendo um feto a termo, muitas vezes, por conta de uma insuficiência placentária que a gente não detectou a tempo. Então, vamos pensar, esse modelo é um modelo que é muito bom para a maioria dos sofrimentos fetais. Porém, em alguns casos, a gente é surpreendido, porque o modelo não é sempre igual, tá? Começando, todo mundo conhece essa casinha aí, tá? Só que essa casinha aí é do século passado, tá? Só para a gente lembrar, essa vai ser a casa de vocês para sempre. O que é, então, insuficiência placentária, sofrimento fetal crônico, sofrimento fetal agudo? São três entidades entrelaçadas. A insuficiência placentária é a base do sofrimento fetal crônico e pode estar relacionada com o sofrimento fetal agudo. Então, vamos descrever isso direitinho, mostrar para vocês como isso ocorre e por que ocorre. Então, primeiro, a insuficiência placentária, ela é um déficit da função da placenta. Pode parecer óbvio, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a placenta, ela é um órgão temporário. Ela tem data de começo e de fim. Ela vai funcionar para manter a gravidez. E é justamente esse déficit programado de função que vai causar a gravidez. Então, ela naturalmente está programada para parar de funcionar em torno de 40 semanas. E ela vai se obliterando, seus vasos vão diminuindo, justamente para que dê vez, por baixa de progesterona, ao trabalho de parto, que acontece a partir dessa já retirada da placenta do cenário. Só que isso pode acontecer antes. Quando? Quando você tiver microplacentas, quando você tiver placentas que são pequenas demais para os seus fetos, então a relação entre feto e placenta, ela tem que ficar entre 5 a 7. Tá? Se você tem muito feto para pouca placenta, você pode ter problemas, né? Você não vai ter placenta suficiente. Da mesma forma, macrossomias, né? Olha o diabetes aí. Se o feto é muito grande, a placenta muitas vezes pode não conseguir dar conta dele da mesma forma. Gravidez múltipla, pelo mesmo princípio, né? Pacientes com polidrâmino podem ter um aumento, pelo aumento da pressão intraamniótica, terem uma compressão da placenta e redução do fluxo placentário, e tem insuficiência placentária por causa disso. Vasculopatias, aí voltamos na microangiopatia diabética, por exemplo, como exemplo clássico disso, que vai fazer isso. Muitas pacientes com doença do colágeno podem ter isso também.
A pré-eclâmpsia, né? Antigamente a gente chamava de doença hipertensiva específica da gravidez. Não coloca isso, mas é pré-eclâmpsia. Doença hemolítica perinatal e imunopatias, principalmente pelo depósito de imunocomplexos. A gestação prolongada como uma causa, por quê? Porque ela já está programada para isso. E várias outras, mas as principais seriam essas. O quadro clínico, então, de uma restrição, de uma insuficiência placentária, ele seria marcado, em primeiro lugar, pela restrição do crescimento uterino. Essa é a marca, é o que a gente chamava de CIUR, crescimento uterino retardado. Mas como a palavra retardado pode assustar um pouco a maioria das mães, né, porque elas acham que o retardo pode ser mental, e isso é pior, a gente opta por usar o termo restrição, que é menos, não assusta tanto. Então, ele pode ser simétrico ou assimétrico, eu vou mostrar para vocês como. Né? Ele pode ter oligohidramninia. Lembra daquele nosso caso lá da paciente da pré-eclâmpsia, que tinha uma diminuição do líquido? Então, o líquido diminui, né? E, nossa, você não sabe fazer uma certa. O líquido diminui, e com isso, a gente vai ter um marcador da insuficiência placentária. Comprometimento da vitalidade fetal, tá? E, por último, a morte do feto. Então, isso é um quadro que caminha daqui. E muitas vezes a gente tem que escolher um momento que não é aquele que é o ideal. Como é que isso funciona, então? O que eu espero de uma gravidez normal? Eu espero uma curva de crescimento que venha dentro dos percentis. Eu tenho o percentil 10 aqui, o percentil 90 aqui. Então, eu vou correr a minha... Quando a gente vai lá no pré-natal, a gente vai ver justamente isso. O que a gente faz? A gente vem aqui há 15 semanas, mediu 13 centímetros, marca aqui. 19 semanas, mediu 18 centímetros, marca aqui. 25 semanas, mediu 23 centímetros, marca aqui. Depois a gente liga os pontos e faz a curva de crescimento. Quando eu tenho um grau de insuficiência placentária, que ocorre tardiamente, eu posso ter um feto que cresce normal e depois ele para de crescer. Tá? Ele atinge um crescimento que não é mais, ele estaciona e fica parado aqui. Essa curva, ela não tem a simetria que eu espero, tá? E por isso mesmo a gente chama essa restrição de assimétrica. Diferente disso, eu tenho um que já desde o início veio aqui embaixo e ele sempre foi simétrico, ele tem a mesma curvatura. Se eu deslocasse ele para cá, ele estaria certo, tá? Então, ele é simétrico, enquanto o outro não. Ele vem, para de crescer e ele fica assimétrico. Essas são as diferenças. O que dá um crescimento, uma restrição de crescimento assimétrica? A insuficiência placentária, principalmente. Agora, a simétrica, ela geralmente está associada a ou cromossomopatias, tá? Porque aí o feto cresce menos mesmo, ou a infecções congênitas, tá? Então, ela vai ter essa curva já, que o feto é todo pequenininho por igual, tá? Ele já é menor mesmo. O crescimento assimétrico, ele tende a poupar um pouco mais o polo cefálico. E por muitas vezes o corpo fica pequeno e a cabeça fica maior. E as pessoas achavam que o nome é assim, como isso também gera uma assimetria, se dizia que ele era assimétrico por causa disso. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é assimétrico por causa da curva que é assimétrica. Lançada uma hipóxia, havendo déficit de oxigenação para esse nosso concepto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma insuficiência placentária, causando a hipoxemia crônica,
E essa hipoxemia crônica vai desviar o fluxo sanguíneo fetal, vai desviar o fluxo sanguíneo fetal para os órgãos nobres fetais. Vocês já tiveram aula de choque? Já, professor. Já, professor. Então, quais são os órgãos que são poupados durante o choque? Quando você tem o choque, no primeiro momento, você vai ter uma hiperdinamia para que haja desvio do fluxo sanguíneo para órgãos nobres. Quais são os órgãos nobres? Coração, cérebro. Coração, cérebro, o que mais? Pulmão. Pulmão, falta um. Aqueles que a gente não vive sem. Quase todos, né? Mas vamos pensar aqui. Rim, né, gente? Tá? Então, rim não, desculpa, suprarrenal, né? O feto, ele não precisa de pulmão. Tá? Então, eu divido isso entre o cérebro, o coração e as suprarrenais. Por quê? Eu preciso ter cérebro para sobreviver, eu preciso de coração para bombear esse sangue para todo mundo, e eu preciso da suprarrenal porque é ela que regula esse fluxo, tá? Via catecolamina. Então, eu preciso, e eu vou fechar todo o resto. A placenta, a pele, músculo, pulmão, intestino, tudo isso vai reduzir o fluxo. Esse é o mecanismo que a gente chama de centralização fetal. E ele mostra para a gente como esse feto lança a mão da redistribuição do O2 para sobrevivência destes órgãos nobres. Só que, o que eu preciso lembrar? O que eu fiz aqui? Acabou o sangue, né? Desculpa. O que eu fiz aqui? Vamos começar do começo. Você teve uma insuficiência placentária, a insuficiência placentária levou a uma hipoxemia crônica, isso levou a um desvio do fluxo, o fluxo vai poupar o quê? Cérebro, coração e suprarrenais. E vai diminuir para cá. Opa, então eu vou diminuir para a placenta? Isso não é bom negócio. Eu vou diminuir para os músculos, eles não vão funcionar direito. Eu vou diminuir para o pulmão, ele pode fazer lesão pulmonar, ele pode fazer hipoplasia pulmonar com muita frequência, tá? Eu vou diminuir para os intestinos, uau, uma das principais complicações desses recém-nascidos é a tal da enterocoliite necrotizante. Será que isso tem alguma coisa a ver? Claro que tem, tá? Então, a gente começa a entender como o sofrimento fetal pode resultar em problemas que vão acontecer, às vezes, até no pós-parto, já na vida neonatal. Existe alguma terapêutica para a gente tratar insuficiência placentária? Não, né? Porque eu não tenho um placentol. O dia que eu tivesse um placentol, que eu desse e a placenta crescesse de novo, eu poderia ter uma terapêutica para isso. Mas o que eu posso fazer? Fazer monitorização clínica e complementar e, no momento oportuno, antecipar o parto. E é isso que a gente faz lá quando a gente teve aula de pré-eclâmpsia, que eu falei para vocês, olha, né, a gente vai ter que ficar vendo a vitalidade, monitorar a vitalidade fetal. Por quê? Porque eu quero descobrir o momento certo para fazer isso aqui. Tá? E é isso que tira minhas noites de sono.
tá? Porque sempre você vai olhar e vai dizer assim, se eu esperar mais uma semana, será que eu perco esse neném? Se eu tirar agora, será que ele vai sobreviver na UTI? Tomar essa decisão não é uma decisão fácil. Por isso mesmo, a gente tem parâmetros que norteiam o nosso processo de tomada de decisão. Então, algumas coisas, só para a gente falar. A gente já falou sobre o sofrimento fetal crônico, como é que ele ocorre e o que é importante para a gente. Quais são os elementos conceituais para a gente pensar em sofrimento fetal agudo? O Rezende coloca o sofrimento fetal agudo como aquele que ocorre intraparto, tá? Não necessariamente. Uma paciente que tenha, por exemplo, uma ruptura de membrana ovular e o cordão saia, né, e faça um prolapso de cordão, ela tem uma compressão do cordão ali e ela pode ter um sofrimento fetal agudo, dependendo disso, sem estar em trabalho de parto. Uma paciente que tem um descolamento prematuro de placenta, ela pode não estar em trabalho de parto e ter um sofrimento fetal agudo, tá? O que define o sofrimento fetal agudo é a presença de hipóxia e hipercapnia, tá? Ou seja, caiu o O2, aumentou o CO2, tá? E acidose metabólica fetal, de início abrupto, de evolução abrupta. Como é que isso acontece? Oi? Uma dúvida. Quando você estava falando do sofrimento fetal crônico, seria indicado para o feto o tratamento com betametasona para poder tentar antecipar ainda mais o parto, alguma coisa assim? Esse é um dos mecanismos que a gente faz, mas isso a partir do momento que isso é uma forma de você mitigar a, a chance de desenvolvimento de doença pulmonar, de síndrome da angústia respiratória no nosso recém-nascido. Só que isso não trata o sofrimento, não trata a restrição, tá? Ele é só uma profilaxia de uma complicação. Da mesma forma, a gente usa o sulfato de magnésio para, ele além de ser uma excelente droga para a crise convulsiva da pré-eclâmpsia, ele também tem um outro efeito, que é o efeito de neuroproteção fetal, de fetos abaixo de 31 semanas. Abaixo de 31 semanas, a chance de você ter hemorragia intracraniana, hemorragia cerebral nos prematuros é muito grande. A gente faz o sulfato de magnésio e também reduz essas hemorragias. Então, a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade para esses fetos, mas não é um tratamento do sofrimento, é uma profilaxia de complicação. Ok, obrigado, professor. Ok. Então, o que pode causar isso? Quando você tem um fluxo placentário que está errado, isso acontece por hipotensão materna ou por hipertonia uterina, ou seja, ou o meu fluxo sanguíneo não consegue chegar lá, porque não tem pressão suficiente, ou a resistência no útero está tão grande que eu não consigo que o fluxo passe até lá. Pode acontecer por compressão abrupta do cordão umbilical, circular, nó verdadeiro de cordão, prolapso, oligohidrâmino severo, e pode acontecer por acidose materna. Tudo isso vai causar hipóxia para o nosso concepto de uma forma abrupta. Como é que isso acontece? Pensa o seguinte, eu tenho a pressão arterial média e tenho uma contração uterina que acontece entre 3 e 5 vezes a cada 10 minutos durante o trabalho de parto, ok? Todo mundo, quando era criança, já brincou de apneia, tá? Pensa que esse feto está brincando de apneia.
tá? Ele está mergulhando na piscina 3 a 4 vezes em 10 minutos e ficando mais ou menos 1 minuto, né? Entre 50 e 70 minutos nessa apneia. Não chega a ser uma apneia, mas ele vai ter uma redução do fluxo nesse período e isso vai acontecer. E ele suporta muito bem isso, tá? Essas 4 a 5 contrações em cada 10 minutos é tempo para ele se recuperar, exatamente como a brincadeira da criança numa piscina. Ela mergulha, fica um tempo sem respirar, quando ela sai, ela fica, né, oxigenando de novo, até o momento que ela está de novo, ela vai e mergulha outra vez, tá? E cada vez que você tem uma contração, é como se fosse, eu faço essa analogia, que funciona bem, como se fosse um mergulho ali, tá? Ok. Quando eu tenho uma taquissistolia, ou seja, eu tenho muitas contrações ocorrendo a cada 10 minutos, então, em vez de ter 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acontecendo, eu passo a ter vários mergulhos seguidos. E eu não vou ter tempo entre uma contração e a outra para me recuperar. Isso pode causar baixa de O2, acúmulo de CO2 e acidose fetal. Então, quando a gente tem aquela gestante que já está contraindo bem, aquela historinha de vamos acelerar esse parto e vamos botar ocitocina porque ela contrai mais, isso aí pedir para dar sofrimento fetal. Deixem os trabalhos de parto fluírem. Da mesma forma, eu posso fazer uma hipertonia, e aí o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a área desse triângulo aqui, e eu estou fazendo com que ele fique mais tempo sob hipóxia, e ao mesmo tempo eu estou com o tônus basal aumentado. Então, quando ele sai, ele está respirando, quando ele sai da piscina, ele está respirando um ar que é pobre em O2, porque ele já tem uma resistência maior, ele está entrando num ar rarefeito, e aí ele também vai ter a retenção de CO2 e pouco O2. Outra coisa que pode acontecer, a hipotensão. Se a pressão caiu, é o mesmo efeito, se você for pensar, é o mesmo efeito daqui, só que eu peguei essa linha aqui e trouxe para baixo, tá? Se ela tem hipotensão, eu vou ter dificuldade de fluxo, mesmo que as contrações estejam normais, e ela não vai conseguir oxigenar direito esse feto. Ah, Júlio, mas é tudo isso? É tudo isso. Aí você pensa o seguinte, pegam uma gestante, colocam ela em trabalho de parto, fazem soro com ocitocina, ela contrai demais, o tônus dela aumenta, e ainda por cima botam ela deitada de barriga para cima numa cama. Se ela fica deitada de barriga para cima, ela vai fazer hipotensão supina. Tá? Ou se ela fica muito tempo deitada em trabalho de parto, ela também vai fazer hipotensão supina. Se ela ficar deitada de barriga para cima, tá? Ela pode ficar numa posição semi-sentada. Então, você vê quanta iatrogenia e como isso pode alterar tudo. Como é que a gente faz diagnóstico? Diagnóstico clínico, pela ausculta, eu vou mostrar para vocês como é que é feito, pelo líquido amniótico, que pode estar tinto de mecônio, mas isso não é patognomônio, tá? O mecônio não é patognomônico de sofrimento fetal, ele é um sinal de alerta. E complementares, a cardiotocografia. A microanálise de sangue fetal foi largada de lado, não se faz mais. Porque a cardiotoco já substituiu plenamente isso. Como é que a gente evita isso? Evitando amniotomia, evitando hipotensão materna, evitando o uso abusivo de ocitocina, tanto para indução quanto para aceleração do parto, e monitorizando os partos de alto risco. Como é que a gente monitoriza isso? Aí sim, quem é que tinha falado antes aí, ó?
Cardiotocografia. A cardiotocografia é um excelente método para monitorizar partos de alto risco. Professor, Tratamento. Oi. isso daí seria mais para parto natural ou também serve para cesarianas? Não. Logicamente, se você tem você vai fazer uma cesariana já eletiva, não faz sentido. Tá? Mas isso aqui é para trabalho de parto, principalmente. Tá? E para a paciente fora do trabalho de parto também, quando a gente tem sofrimento fetal crônico. Ok, obrigado, professor. Ok? Tratamento, então, decúbito lateral esquerdo para melhorar a perfusão uteroplacentária, diminuir a atividade uterina e corrigir a hipotensão materna. Combater a hipotensão materna, e aí, no caso, se ela fez a hipotensão, a gente tem que dar líquido para aumentar a pressão da paciente. Tocólise quando você tiver hipertonia. Oxigenação materna. E, por último, se você não conseguiu, você vai ter que fazer a cesariana. E aí,